Oi, gente, esse vídeo é um vídeo atrasado. Atrasado por quê? Porque já faz algumas semanas que a gente terminou a leitura de As Luzes de Setembro e eu não gravei logo em seguida. A gente já está lendo outro livro fora da trilogia da Névoa, que é o Marina, que é um livro meio que de transição para a parte adulta da obra do Zafon, que a gente vai começar com A Sombra do Vento. Então antes dele vem o Marina, que foi o livro com o qual eu comecei a ler o Zafon e que eu conheci. Eu nunca tinha ouvido falar nesse escritor antes do Marina. Então, voltando, a gente terminou As Luzes de Setembro. A maioria do pessoal que está lendo concordou que esse daqui foi o melhor dos três, né? Os três livros, eles começam com O Príncipe da Névoa, depois O Palácio da Meia-Noite e encerra a trilogia com As Luzes de Setembro. Mas eles são leituras que podem ser feitas sem essa ordem, porque os livros falam de coisas diferentes, apesar de terem alguns elementos que são comuns aos três. Os três eles se passam em ambientes com mar, né? Ele tem uma alusão a relógio, a névoa, né? Esse mistério em torno da névoa, dessa névoa densa. Nos três a gente vê também, né? E vê a questão de um pacto que é feito de forma diferente, mas nos três ele apresenta um pacto que um dos personagens vai fazer e que vai culminar nesse mistério, né? As Luzes de Setembro ele é ambientado no início em Paris. Ele começa com a carta de um dos personagens. Depois que a gente lê essa carta, aí ele vai começar a apresentar a história mesmo, né? A história da família da Simone e do Armand, com seus filhos Irene e Dorian. O Armand ele morre no primeiro capítulo, não é spoiler, é a primeira coisa que acontece, né? Ele morre e a família começa a passar dificuldades, porque quando ele morre, a Simone ela descobre que ele está cheio de dívidas e ela precisa vender muitas coisas e fica quase na miséria, fica praticamente na miséria. E aí ela mora em Paris e ela é acolhida por um comerciante que se apieda da situação dela e da família, né, com dois filhos ainda muito jovens. A menina Irene tem 14 anos e o irmão Dorian é um pouco mais novo. Não me lembro quanto de idade, mas um pouquinho mais novo. Então, eles são acolhidos por esse comerciante que vai colocar um local, acho que um quarto à disposição deles enquanto eles não se arranjam. E naquela época, que é 1937 mais ou menos, eles têm uma certa dificuldade de mulheres com filhos, né, de conseguir trabalho. Mas aí ele consegue uma pessoa que é conhecida dele, que mora no litoral da Normandia. Ele precisa de uma governanta e ela vai para essa localidade chamada Baía Azul, com os filhos, para cuidar dessa casa, que é uma mansão, quase um castelo.
fica bem próximo ao mar. Quando eles vão para lá, o patrão, chamado Lázaro Jan, ele é inventor de brinquedos, aposentado, e tem uma mulher que, diz ele, que é doente e não quer contato com ninguém a não ser com ele, que vive meio que enclausurada numa parte do castelo, e que ele também faz questão de dizer que não quer que ninguém circule por aquela área. Ele tem poucos empregados e orienta a Simone para não ir para esse local e não deixar os meninos também irem para esse local. Ela fica com a incumbência de organizar a casa como uma governanta, né? Organizar os serviços com os poucos empregados que ele tem, e também fazer a triagem da correspondência, com uma observação. Tem uma correspondência de uma determinada pessoa que ele proíbe que ela abra. As outras ela pode abrir e responder, porque ajuda ele a adiantar as respostas. Em geral, respostas a respeito de brinquedos, inventos, coisas que ele ainda tinha uma pendência antes de encerrar os trabalhos. E aí ele vai colocar à disposição uma casa que ele tem bem próximo ao mar, mas entre a casa que eles vão ficar e o castelo existe uma floresta densa de carvalhos, se eu não me engano, não sei, acho que mas é uma floresta, mais ou menos 1 hora para atravessar de um lado a outro. Então ele faz um jantar de recepção para Simone e para a família, apresenta a casa, algumas coisas, diz o que ele vai querer dela, né? E explica tudo, fala um pouco sobre a esposa que é doente e que não quer contato. Apresenta a cozinheira, que é uma mocinha de 17 anos chamada Hannah. Uma mocinha bem conversadeira e que faz logo amizade com a Irene, né? Apresenta a cidade, que é Baía Azul, é uma cidadezinha que vive em torno da pesca. São pessoas bem simples. Agora é um local encantador, os meninos adoram, né, o Dorian e a Irene, apesar de se sentirem meio deslocados, porque por causa da questão da morte do pai e tudo, mas eles gostam muito do local e começam a interagir com as pessoas da localidade de Baía Azul. Entre essas pessoas existe o primo da Hannah, chamado Ismael, que é um órfão que mora com a família dela, né? E ela apresenta o Ismael para Irene e eles começam a se dar muito bem, a conversar e até assim meio que uma experiência romântica, né? No início, muito mais amizade, mas eles sentem que o sentimento vai crescer entre eles, né? E a gente vai sentindo também à medida que a gente vai avançando na leitura. Enfim, o Ismael, ele apresenta um lado da Baía Azul, uma pequena localidade, como se fosse uma ilhazinha um pouco afastada, muito bonita, mas que guarda um segredo e um mistério, né?
ele conta para ela que existiu na localidade uma pessoa, uma mulher que foi a um baile de máscaras e quando terminou o baile ela pegou uma canoa, um barquinho e foi atravessar até essa ilha e que no percurso ela teve algum problema, que ninguém sabe qual, e ela morreu afogada. Só que o corpo nunca foi encontrado. Esse é um dos mistérios do local. E eles vão lá, ele apresenta esse local e aí eles retornam. Nesse meio tempo, acontece uma morte na localidade e essa morte tem a ver com o mistério das luzes de setembro. Existe uma névoa densa que faz essa pessoa correr com medo e essa pessoa, essa personagem da história, ela acaba morrendo de medo, de coração, de tanto correr, então ela tem uma parada cardíaca e morre. E aí o Ismael e a Irene, eles começam a conversar e tentar desvendar, junto até com Dorian, a tentar desvendar o mistério dessa morte. Até porque o Ismael fica bem abalado com essa questão. Eu não vou contar muitas coisas, porque como o livro é pequeno e tem muitos detalhes que podem dar algum spoiler para quem vai ler também, além de nós que lemos em conjunto, vai ficar meio sem graça, né? Acompanhar a história já sabendo de alguns pontos que são pontos chaves. O livro tem uma carta de início de um personagem e tem uma carta que finaliza a história. E nessa última carta, a pessoa que vai escrever, ela vai entrelaçar todo aquele mistério do meio do livro e algumas coisas que não ficaram muito claras no início vão ter o seu desfecho naquela carta. O que mais eu posso dizer? Eu posso dizer que o romance ele foi ótimo, porque exatamente teve essa questão do romance da Irene com Ismael. Teve também um outro início de romance que eu não vou dizer se vingou ou se não vingou. Fica aí para quem tiver interesse de ler, para descobrir quando estiver fazendo a leitura. A gente terminou As Luzes de Setembro e na live em que a gente comentou sobre o livro, a gente fez também um sorteio. Eu disse que ia ter um sorteio depois dessa primeira trilogia, que é a parte infanto-juvenil da obra de Zafón. E a gente sorteou uma caneca com o nome do projeto e com a data, com o ano, né? Uma caneca linda em glitter dourado, com a logomarca do blog e do canal, que é o Livros e Ideias da Drica.
Eu fiz uma outra também num glitter prateado, também ficou linda. E ela vai servir como prêmio do sorteio da segunda etapa, que são as últimas obras, as obras já adultas, né? Os livros da parte adulta da obra de Zafón. A gente vai começar com A Sombra do Vento, depois de agosto. Em agosto a gente está lendo Marina. E logo depois a gente vai ter um novo sorteio. Esse sorteio vai ser a caneca e uma capa de Kindle. O sorteado foi o Ninos, que é o Matheus, que está lendo com a gente. E eu espero voltar aqui depois do último sábado do mês para contar para vocês um pouco da história do livro Marina. E é isso. Até lá.